Oiê! Ó, só para vocês saberem, hoje é sábado à noite, eu tô de atestado, porque eu fiz um procedimento no coração na quarta-feira, mas eu estou aqui na minha cozinha de pijama, tentando gravar essa videoaula para vocês a respeito de osmorregulação. Espero que tudo dê certo e que vocês aproveitem, tá bom? Então vamos começar do começo, né? Todo mundo diz, qualquer livro de ciências que você for pegar, biologia ou, né, vai dizer que a água é essencial para a vida. Oh, oh, se é essencial para a vida, é essencial para os animais, certo? Mas assim, por quê? Bem, se a gente perder cerca de 12% do conteúdo de água do nosso corpo, caput, a gente morre. O que aconteceria, por exemplo, para mim, uma pessoa de 70 quilos, perder 12% do conteúdo de água do meu corpo, estando de boa, gravando videozinhos aqui para vocês, cerca de 3, 4 dias, se eu não ingerisse água de jeito nenhum, tá. Se tivesse uns 35, 40 graus, ou se eu tivesse fazendo um esforço muito intenso, às vezes até menos de 24 horas, certo. Por quê? Bem, para começo de conversa, imagina o sangue fluindo pelos vasos sanguíneos, passando pelo coração. Se diminuir a quantidade de água ali, o sangue ele vai ficar mais viscoso, vai ser mais complicado para conseguir passar pelos vasos sanguíneos, vai ser mais difícil para o coração bombear, vai ser mais complicado para os gases conseguirem passar para o sangue, né, do sangue para os tecidos e coisas assim. Só para começo de conversa, imaginem como se fosse, sei lá, virasse um óleo bastante espesso. Isso apenas dentro dos vasos sanguíneos. E isso aconteceria também dentro das células, tá. Sem água, a célula ela vira um deserto celular. Imaginem, pessoal, aqueles filmes que tudo acontece lá no deserto, o cara tá quase sem água, aí ele vê, sei lá, uma palmeira aqui, ele vê sei lá o que lá. Então, imagine um deserto, areia, 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 e aí organelas celulares distribuídas ali. Nossa, isso dá um filme. Ah, e as proteínas, as enzimas, os carboidratos, tudo tá parado. A enzima não encontra o substrato. Não acontecem reações químicas, não tem água para movimentar nada disso, para transportar substâncias de um lado para o outro, para fazer as coisas acontecerem, as reações químicas elas precisam da água, certo? Então, a nível celular, a água ela é indispensável. Fora da célula também, eu já tinha dito isso. Tudo bem, a água é essencial, né? Para que a gente precisa de água? Bem, para transporte, a gente já falou sobre isso, né? Reações químicas, todas as reações químicas no corpo do animal acabam acontecendo na presença de água. Transporte, já falei transporte de substâncias? Se eu falei, eu vou falar de novo, porque é transportar substâncias. E aí, então, quando a gente fala de transporte de substâncias, isso pode ser nutrientes, isso pode ser excretas, né? Para a gente, por exemplo, poder eliminar isso, como no caso do xixi, né? Deixa eu ver. Que mais? Transporte de hormônios, então os hormônios eles são produzidos em algum lugar e normalmente eles vão atuar em um órgão, em uma célula distante dali, então precisa ser transportado. E a água ela também serve como lubrificante, né. Vou contar a história para vocês de como eu quebrei meu dente da frente. Foi usando água e sabão em pó como lubrificante. Então assim, imaginem um piso seco, você de pé descalço tentando deslizar, não consegue. Agora coloca água, sabão em pó ou detergente, faz uma misturinha ali e tenta deslizar. Eu deslizei, muito mais do que eu queria, né, e eu acabei literalmente quebrando os dentes da frente, né. Então a água ela também serve para transporte, certo? Nessa aula, a gente vai verificar
que acontece, não necessariamente no corpo do ser humano, né, mas a gente vai ver quais são as adaptações extremas que alguns animais acabam possuindo para sobreviver em diferentes ambientes. Então, animais que vivem em regiões onde eles não conseguem beber água de jeito nenhum, e aí tem que viver com o que tem, né. A gente vai ver, por exemplo, a respeito de aves que vivem em regiões, marinhas e que simplesmente ficam espirrando sal, e outras cositas más, tá bom? Então, vamos comigo. É nóis. Vamos lá, povo, vamos continuar então, falando a respeito de osmorregulação e de excreção. Não tem como falar de um sem falar do outro, certo? Então, quando a gente fala de osmorregulação, é a regulação da concentração de sais nos tecidos dos animais. Então, a gente vai ver a respeito dos animais que ou regulam ou que não regulam, como é que eles regulam. E algo que influencia muito nisso são as excretas nitrogenadas. Então, por isso que a gente vai ter que falar a respeito de excreção também, tá bom? Olha só, no quadrinho que você tem aí... Ai, que bonito, deixa eu ver se funciona. Olha, gente, que mágico! Olha só. Então, a gente tem um quadrinho aqui. Apesar de que meu laser tá meio lento, mas é nóis. Então, as nossas excretas nitrogenadas são amônia. Melhor não, né? Tá. Vamos voltar aqui pro que a gente já conhece. Então, aqui, nós vamos ter 4 tipos de excretas nitrogenadas: amônia, a ureia, o ácido úrico e a guanina. A guanina, deixa pra lá, tá? O que importa pra gente são essas 3. Então, assim, a amônia e o ácido úrico são o contrário um do outro. E a ureia é o mais ou menos. Guardem essa informação. Agora, antes da gente falar disso aqui, primeiro vamos falar de onde aparecem essas excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas, elas são o subproduto da quebra das proteínas e dos ácidos nucleicos. Tá? Então, quando se quebram essas substâncias, seja para liberar os blocos para formar novos ácidos nucleicos, novas proteínas, ou, no caso, seja para obtenção de energia, acaba liberando a amônia. Tá? O que é a amônia? A amônia, ela é uma molécula pequena, altamente tóxica e que tem nitrogênio. Então, por isso que a gente chama de excretas nitrogenadas, tá bom? Aí, a amônia, ela pode ser transformada em ureia ou em ácido úrico. Tranquilo? Agora sim, vamos lembrar de que a amônia e o ácido úrico são completamente contrários. A amônia, eu já falei que ela é extremamente tóxica. Então, ali, olha só, a gente tem... Cadê? Toxicidade muito alta. E aí a gente compara com ácido úrico, muito baixo. Solubilidade da amônia, alta pra caramba. Então ela se mistura muito bem, ela se dissolve muito bem na água. E isso quer dizer que ela vai influenciar na osmolaridade daquela célula, daquele tecido, tá bom? Então vai acabar afetando a concentração de sais daquele fluido. Então, muito alta, ácido úrico, muito baixo. Quanto de água que precisa para poder eliminar? Lembrando que a amônia ela é extremamente tóxica, então ela precisa ser eliminada rapidamente assim que ela é formada. E ela precisa de muita água para ser eliminada. Cerca de meio litro de água por grama de nitrogênio produzido. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então imagina, a amônia ela é produzida e ela tem que ser ou transformada ou ela tem que ser eliminada na hora com 500 ml de água. Então assim, quem é que pode eliminar a amônia? Quem pode se dar o luxo de eliminar a amônia?
quem tem muita água. Abandona e vai. Segura na mão de Deus e vai. Então, os invertebrados marinhos acabam liberando amônia e os peixes ósseos também, certo? Então, a amônia, ela é muito tóxica, ela precisa de muita água, mas ela é extremamente barata, então não tem gasto energético nenhum para produzir a amônia. Agora, vamos lá para o ácido úrico. Então, aqui, ó, ácido úrico. Lembra que ele é completamente o oposto da amônia. Então, a amônia, a toxicidade era muito alta, o ácido úrico é muito baixa. Então, o ácido úrico ele pode ser armazenado nos tecidos por mais tempo. Pode ficar por ali de boas. Ele é bem pouco solúvel, então não afeta a osmolaridade, não afeta a concentração de sais ali. E precisa muito menos de água, cerca de 1 ml por grama de nitrogênio. Em comparação com os 500 ml da amônia, barbaridade, né? É muita diferença. Só que o ácido úrico, ele é muito luxuoso. Luxo, é luxo puro. Ele é muito caro. Então, a amônia não gastava nada para produzir. Qualquer um pode ter amônia. Agora, ácido úrico é muito caro. Gasta-se cerca de 7, 8 moléculas de ATP para produzir uma molécula de ácido úrico. Cara, é muito caro. Então, quem é que pode se dar o luxo de eliminar ácido úrico como excreta nitrogenada? Quem precisa muito economizar água. Ou, né? Quem precisa muito economizar água, ou quem tem que armazenar essa excreta nitrogenada em algum lugar por bastante tempo até ela ser eliminada, certo? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de aves e répteis, que no final das contas ambos depositam ovos, e acho que vocês notaram já que ovo não faz xixi. Então, o que acontece é, o embrião que está se desenvolvendo dentro do ovo, ele também tem metabolismo. Ele também vai produzir excreta nitrogenada. Só que como o ovo não faz xixi, o xixi, a excreta nitrogenada, ela fica armazenada dentro do ovo. Se fosse uma excreta nitrogenada muito tóxica, ia simplesmente matar o embrião. Então, não pode. Então, durante a escala evolutiva ali dos animais, aqueles que acabaram produzindo ácido úrico enquanto embrião, no caso das aves e dos répteis, sobreviveram, passaram os genes para frente e se reproduziram, né? Se reproduziram, passaram os genes para frente, aí todo mundo depois acabou tendo essa característica também. E quem porventura no ovo o embrião produzia e liberava amônia, se ferrou, morreu porque era muito tóxico, tá bom? Então, gente, quem precisa economizar muita água ou quem precisa de uma excreta nitrogenada muito baixa em toxicidade, tranquilo? Então, em comparação com a amônia, é exatamente o contrário. E aí a ureia é classe média. É mais ou menos, classe média baixa, tá? É mais ou menos, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Então, assim, toxicidade, momento. Solubilidade é alta, então ela também influencia ali na osmolaridade da bagaça, certo? Água necessária, 10 vezes menos do que a amônia. Então, ó, já é um pouco mais vantajoso ali. Não é tão tóxica, não menos quantidade de água, ATP. Se eu for considerar, aliás, se eu for comparar ali, olha, amônia 0, ácido úrico 7 a 8, ureia dá metade ali do ácido úrico. Então, mal menos também. Então, o gasto energético para produzir uma molécula de ureia é mal menos. É mais caro do que a amônia, só que bem mais barato do que o ácido úrico. E quem é que tipicamente elimina ureia na urina? É nós, mamíferos, os anfíbios, no caso, adultos, né? Porque os juvenis, no caso, por exemplo, do zanura,
eles são aquáticos, então excretam amônia, e os peixes cartilaginosos que a gente vai falar completamente separado depois. SUS no mousse? Eu comentei ali no ácido úrico, né, também, que aves, répteis e artrópodes. Artrópodes também. Então, ácido úrico, quando vocês viram lá na Zoo, o ácido úrico foi uma das adaptações que apareceram que permitiram aos animais conquistarem o ambiente terrestre, tanto invertebrados quanto vertebrados, né? São parênteses aqui. E guanina, meu povo, ela é mais cara ainda e é de alguns grupos de artrópodes só, mas não vai entrar aqui pra gente. A gente vai falar de amônia, ureia e ácido úrico. Mas quando a gente for falar mais para frente a respeito da osmorregulação, é só a amônia e a ureia que acabam importando para a gente. Porque só elas é que são solúveis e só elas acabam impactando na osmolaridade ali, certo? Então, olha aqui, esse slidezinho é só mesmo pela alegria do facilitar a vida de vocês. Ali mostra, então, tem esse quadrinho aqui, não um quadrinho, né? Esse troço aqui, que a gente tem, então, duas setas, que elas são invertidas. E aí, no meio, a gente tem as excretas nitrogenadas, amônia, ureia e ácido úrico. Era para ter ali também, né? Aí, aqui a gente tem gasto de energia. Então, amônia é o que gasta menos, ureia, ácido úrico gasta muito mais para produzir. E aqui a gente tem, no caso, solubilidade, apesar de que o ácido úrico e a ureia, a amônia e a ureia são bem solúveis, mas em comparação aqui com o ácido úrico, né, o ácido úrico ele é quase insolúvel, tá bom? E toxicidade, ácido úrico muito pouco tóxico, ureia ao menos, e amônia muito tóxica. Então, para facilitar a vida de vocês, para vocês estudarem, vocês podem montar um quadrinho assim: amônia, ureia e ácido úrico e as duas setas contrárias aqui. Certo, mano? Perfeito. Agora, nós vamos falar a respeito das estratégias osmorregulatórias. Olha só que coisa mais linda. Apesar de que essa professora de vocês é uma anta, né, gente? Olha só. Eu esqueci de colocar dois R's aqui. Então, são estratégias osmorregulatórias. E não, eu não vou pausar o vídeo para corrigir essa porcaria aqui, não. Vocês que se corrijam aí, tá? Então, quando a gente fala de estratégia osmorregulatória, não é algo assim que o animal tá pensando, qual estratégia eu vou usar hoje? Não tem nada disso, certo? E essas estratégias, elas acabaram sendo adaptações ao longo ali da escala evolutiva. E nós temos, então, animais de acordo com se eles regulam ou não regulam a diferença da concentração de sais interna e externa do corpo, a gente, então, tem essa classificação de osmoconformadores e osmorreguladores. Então, osmoconformadores, eles se conformam. Se fora tá de um jeito, dentro tá igual. Tá suci no mousse, certo? Isso é apenas para alguns animais marinhos. Não é para todos os grupos animais, tá? E aí ali a gente tem, ó, embaixo dos osmoconformadores diz que a osmolaridade interna é igual ao do ambiente. SUSS. É extremamente barato, porque você não precisa controlar nada. É uma vida livre, sabe? É e vender arte na praia. Já os osmorreguladores são certinhos. São os OCD, aqueles que têm toque, né? Tem que estar tudo certo, tem que estar tudo certo. Então, eles acabam mantendo a osmolaridade interna diferente da do ambiente. Então, tem que estar certinha a concentração de sais interna. Dane-se o ambiente. E aí, obviamente, isso é muito mais caro. Então, vem aí, vai ter que ter bombas, que são proteínas que gastam ATP para transportar moléculas ou para fora ou para dentro. Então, tem gasto energético aí. Normalmente, vai ter sistemas excretores mais especializados. E aí, quando falamos em mais especializados, a gente fala em maior gasto de energia também. SUSS? Muito bom. Então, osmoconformadores é só para alguns peixes,
né? Perdão, só para alguns animais ali marinhos. E osmorreguladores, a gente usa esse termo para todos os animais. Tranquilo? Muito bem. Então, a gente vai usar três nomezinhos, três palavrinhas que vão ser muito úteis mais pra frente. Então, só para vocês relembrarem lá da aula de Biocel, ou também no ensino médio ou segundo grau, se você for velho e idoso como eu, que na época era segundo grau ainda. Tipo, antes do Enem, né? Tá. Gente, por favor, parem de me atrapalhar e vamos focar aqui. Quem é que tá interessado em saber de Enem nessas alturas do campeonato? Vamos lá. Então, quais são as palavrinhas que a gente vai utilizar? Tem a ver com isso aqui, ó. Hiper, tônico, iso e hipo. Tá? Então, a gente usa os termos hipertônico, isotônico e hipotônico quando nós estamos comparando a concentração de sais dentro e fora da célula, ou no caso, dentro e fora de algum lugar. Tá bom? Então, depois a gente vai falar a respeito de organismos marinhos ou de água doce, e esses termos eles vão ser muito úteis. Então, essa imagenzinha aqui é só para vocês relembrarem, como eu disse antes, a respeito de Biocel, que, por exemplo, se você colocar hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, né? Tirar do sangue e colocar numa solução hipertônica, hipertônica quer dizer que tem muito mais sal. Então, o meio de fora tem mais sal do que o meio de dentro. Fora tem mais sal, dentro tem menos. A água, ela sempre vai tentar diluir as coisas. Sabe, é aquela que tenta apaziguar tudo. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Então ela vai diluir, ela quer diluir os problemas. Nesse caso não são problemas, são sais. Mas o que acontece então? Como o meio externo ele tem uma concentração maior de sais, a água vai tender a sair da célula, de dentro para fora. O que vai acontecer? Só vai parar de sair água quando igualar. Ou no caso, quando não tiver mais água. Né? Então, acaba havendo essa murcha, vamos dizer assim, da célula ou, no caso, do tecido do animal ali. Se eu pegar as hemácias e colocar numa solução isotônica, iso quer dizer igual, vai dar na mesma. Então, se eu tirar do sangue e colocar numa solução que tem a mesma concentração de sais, não muda nada. Tranquilo. Agora, se eu colocar essas hemácias numa solução hipotônica, hipo quer dizer menos. Então, ela tem uma menor concentração de sais fora do que dentro. Lembram que a água ela sempre tende a diluir, né? Ela quer esparramar as coisas, ela quer fique tudo diluído. Então, como fora tem uma concentração menor de sais, a água tende a entrar. E ela vai entrar, e ela vai entrar nessas hemácias, e ela vai entrar, e ela vai entrar, até ela diluir, até ficar igual. Mas se não ficar igual, ela vai tentar, até que explode. Tá bom? Mas então, nós vamos depois usar esses termos hipertônico e hipotônico, principalmente. Isotônico também. Essas questões de soluções vão ser mais essenciais, no caso, quando a gente fala a respeito de organismos aquáticos, né? Porque no ambiente terrestre, a gente não vive, obviamente, na água. Então, não tem essa questão de haver troca de fluidos ou de sais ou coisa assim, tá bom? Então, essa questão ali serve para água. Nós vamos ter, tipicamente, os animais que são de água doce. A água doce, ela é hipotônica, lembram disso? Tem uma concentração de sais menor no meio ambiente do que dentro do animal. A água salgada, ela é hipertônica, então tem muito mais sais fora do animal do que dentro. E o ambiente terrestre é outro pepino. O ambiente terrestre é só que a gente perde água por evaporação. Então, a água some e a gente tem que tentar evitar ao máximo perder água para o ambiente, tá? Então, lembrem-se, água doce e água salgada. Tudo bem.
Vamos falar dos nossos peixíneos. Então, os osteícteis, que são os peixes ósseos, e aí então a gente vai comparar aqui os peixes de água doce e os peixes de água salgada. Essa imagem, tem mais uma imagem que eu uso depois, que eu acho que é sobre tubarões, eu peguei de um livro da UFSC, que eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Então é um livro livre, desculpe, para todos, tá? E é um livro bem interessante. Muito bem, então aqui a gente tem peixe de água doce. Aqui, olha só, um peixe de água doce. Então, lembrando que a água doce é hipotônica, né? Se é hipotônica, lembra que a água sempre vai tentar diluir. Então, vai de dentro do animal para fora, para tentar diluir. Vamos tentar diluir essa poça d'água. Este lago, este rio, vamos diluir. Agora vocês imaginam, né? Se vai conseguir diluir o líquido que tem no corpo do animal, vai conseguir diluir o rio, né? Então não tem como. Gente, eu me bananei, perdão. Vamos começar de novo, certo? Ó, finjam que nada aconteceu. Aí, agora vamos falar a respeito, então, das diferenças entre peixes ósseos de água doce e peixes de água água salgada, com relação à osmorregulação. Gente, peixe de água doce. A água sempre vai do menos concentrado para o mais concentrado, sempre vai tentar diluir. Então, é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso que eu disse agora, tá? Peixe de água doce, a água tende a entrar no corpo do animal. Vai ficar entrando para tentar diluir os fluidos, os tecidos daquele animal, para diluir a concentração ali de soluto naquela solução, né? O que acontece? Não vai conseguir, obviamente, né? O animal vai acabar explodindo antes disso. Então, o animal, ele precisa dar um jeito de eliminar esse excesso de água que está entrando. Mas, professor, por onde que entra esta água? Ele fica tomando água? Que burro! Não, eles não bebem água, inclusive. Ou se bebem, isso é por idiotice, porque não precisa. A água, ela acaba entrando pelas mucosas, que são as superfícies do corpo que são altamente vascularizadas e que têm pouca, mínima cobertura rígida que impede trocas, que impede que a água saia, por exemplo, que a água entre. É o que acontece, por exemplo, com a mucosa aqui da nossa boca e também na cavidade oral dos peixes. E também muito pelas brânquias, né? Que as brânquias são ali a região que mais fica em contato com a água e que é altamente vascularizada. Então, a água, ela fica entrando no corpo do animal por ali. Como é que, então, ela elimina esse excesso de água para tentar não explodir? Primeiro, não bebe água. Segundo, faz muito xixi. Muito xixi. Lembrem-se que a amônia precisa de 500 ml para cada grama de nitrogênio, né? Então, cara, a água está entrando direto, eles não têm problema nenhum em liberar a amônia para o meio. Então, fazem muito xixi, a urina é muito diluída, suce no mousse, tá? Só que assim, obviamente, com a urina, sais estão saindo, né? Então, ali nas brânquias vai ter o transporte ativo, vão ter então essas bombas, essas proteínas transmembrana, que tem o gasto energético, o gasto ATP para puxar, para transportar íons, da onde já tem pouco íon para onde tem mais íon. Então, da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, certo? Então, tem gasto energético para isso. Então, fica puxando íon da água para dentro do animal, tá? Então, tem transporte ativo de íons para dentro das brânquias, muita urina super diluída e eles não bebem água, certo? Agora, os de água salgada, então os peixes marinhos. Fora está muito mais concentrado do que dentro. A tendência é perder a água para o ambiente. Então, a tendência seria desses peixes murcharem. Por onde? Pelos mesmos lugares
que o outro peixe lá ganhava água. Então, pelas regiões ali de mucosa, mas principalmente pelas brânquias, certo? Então, a água, ela fica continuamente saindo, o que não é bom. Eles têm que beber muita água. Então, eles bebem muita água. Só que, meu Deus do céu, a água é salgada e agora, ó meu Deus, o que acontece? Esse excesso de sais que ele obtém ingerindo a água do mar precisa sair por transporte ativo também. Então, lá no peixe de água doce, era transporte ativo para dentro de sais. Agora, no peixe de água salgada, é transporte ativo para fora de sais, certo? Por quê? Porque ele está ingerindo muita água salgada, tem muitos sais ali, então ele elimina esse excesso pelas brânquias, mas com bomba ativa, tá? Aliás, com bomba ativa não, né, filho? Com bomba, que é transporte ativo, perdão. E eles tentam concentrar a urina o mais possível. Então, percebam que é absolutamente o contrário um do outro, tá bom? Aí, pessoal, com relação à tolerância à salinidade, ou, aliás, tolerância à salinidade seria tolerância à variação de salinidade. Nós vamos ter, então, esses animais aquáticos vão ser considerados estenoalinos e eurialinos. Esteno quer dizer estreito. Só pensar que uma estenose acaba sendo um estreitamento de alguma região. Então, estenoalinos, eles não aguentam uma variação muito grande de salinidade, não. Então, eles têm que estar num meio ali que a concentração ela é mais ou menos constante de sais. Tá bom? Eurialinos é mais de boa, não tem problema. Pode variar. Pode variar, que nós adapta. Nós é tipo eu. Eurialina é tipo eu. Eu me adapto. Varia. Quer colocar mais sal aí, quer, né, fazer um negócio, não tem problema, eu me adapto. Então, os eurialinos, eles são animais que conseguem sobreviver, conseguem se adaptar a variações maiores na salinidade ou na osmolaridade da água, tá? Que é aquela questão da concentração de sais, né? Então, eles sobrevivem em ambientes com uma grande concentração ou então um pouco menos. Então, aqui a gente tem, olha só, ali embaixo a gente tem os exemplos. Nós temos ali a estrela do mar, por exemplo, o peixe palhaço, é um que é estenoalino também, então eles não aguentam muita variação. E de eurialino tem a nossa boa e velha tilápia. Então, uma das facilidades de criação da tilápia é exatamente essa. Então, assim, são de boa, não tem problema. Tem um pouco mais de sal, de sais na água, tá de boa, eu me adapto. Nós estávamos falando a respeito de peixes eurialinos. Eles são super versáteis, são super adaptáveis, né? E um grande exemplo que nós temos disso é o salmão. Que o salmão, enquanto juvenil, ele vive na água doce. E aí, então, ele sofre no processo, então, de crescimento, tem uma alteração hormonal, principalmente a ação ali do cortisol e dos hormônios tiroidianos, que vão acabar resultando numa adaptação para a água salgada, que é quando ele está adulto, ele vai se reproduzir, então, na água salgada, certo? Então, o que acontece? Os peixes eurialinos, eles conseguem se adaptar à diferença de salinidade, literalmente por uma adaptação fisiológica. Então, tem alterações fisiológicas que vão, então, controlar a concentração de sais. Principalmente ali a gente está falando a respeito de concentração de urina, de eliminação de sais por transporte passivo, por transporte ativo, ou então adquirir sais por transporte ativo, tá? Isso é dado principalmente ali pelo cortisol. Mas então, é uma questão hormonal que faz com que
o animal na água doce conseguia sobreviver super bem ali, e quando foi para água salgada, de boas ali também, tá? Então, quando ele está na água doce, ele se comporta normalmente como um peixe de água doce. Então, as brânquias captam íons de maneira, gente, ativa, tá? Então, tem gasto energético, e os rins produzem bastante urina e ela é bem diluída. Na água salgada, como acontece com os peixes de água salgada. Então, as brânquias, elas excretam sal. Então, as brânquias, elas ficam eliminando por bomba também, por transporte ativo, ficam eliminando esses íons. E os rins, eles conseguem também concentrar um pouco mais essa urina, certo? Esse processo de alteração, de adaptação fisiológica é chamada de esmoltificação, certo? Então, essa variação, seja de água doce para salgada ou de salgada para água doce, ela acontece dessa maneira. E ela é chamada de esmoltificação. Agora, para terminar, graças a Deus, esta nossa aulinha, não acabou o tema de osmorregulação. Acabou simplesmente esse pedacinho que nós estamos falando ali a respeito da ureia, da amônia, né, da introdução de excretas nitrogenadas e essa questão do ambiente aquático. Então, segura o bode aí, porque ainda a gente vai ter mais 2 videoaulas. Tá. Pessoal, por favor, pare de me distrair. Vamos continuar aqui. Então, osmorregulação em elasmobrânquios. Então, são peixes cartilaginosos, mais especificamente são os tubarões e as raias. Certo, mano? Então, essa imagem eu também peguei e era para eu ter colocado a fonte aqui também, mas eu acho que eu comi a fonte. Mas a fonte desta imagem, ela é a mesma da imagem dos peixes que a gente viu agora há pouco, tá? Daquele livro da UFSC. Então, aqui a gente tem um tubarão e o que acontece? Ele é um osmoconformador. Ele muda dentro para ficar igual a fora, certo? Mas mesmo assim, ele acaba tendo um tipo de osmorregulação. Ele precisa, para igualar, né? Ele precisa ter um mecanismo para controlar o que é que ele vai ter a mais de sais ou não, tá bom? Então, o que acontece? Como é que eles regulam essa concentração de sais dentro deles para que fique igual fora do ambiente, tá? O que acontece? Primeiro, quando eu falei antes lá das excretas nitrogenadas, eu comentei com vocês que os tubarões, no caso os elasmobrânquios, eles excretam ureia, certo? Então, ureia precisa de menos água, né? Ela é um pouco menos tóxica, e ela precisa de menos água para ser eliminada, certo? Então, assim, o que acontece? A água, ela normalmente vai tender a sair ou a entrar ali pelas fendas branquiais, que no caso dos elasmobrânquios são chamadas de fendas branquiais, né? Ou ali pela parede da faringe e da boca. Mas a questão é que ele mantém igual ou muito parecido dentro e fora, porque ele consegue concentrar nos seus tecidos ureia. Então, ele não só elimina a ureia, ele concentra essa ureia dentro dos seus tecidos. E aí, então, fica, olha só, está tão salgado quanto. Então, tá suci, certo? Então, assim, não tem essa questão, assim, de perda de água para o ambiente ou ganho de água do ambiente, não tem nada disso, porque ele tá igual. Só que lembrando que a ureia, ela é tóxica. Não é tão tóxica quanto a amônia, mas ela é tóxica. Descobriu-se não faz muito tempo que tem uma molécula chamada óxido de trimetilamina, mais conhecida como temal, que para cada molécula de óxido de trimetilamina,
acaba tendo 2 moléculas de ureia. Então, assim, tem bastante temal ali dentro dos tecidos também. O que é que eles fazem? O que esse temal faz? Ele consegue proteger as proteínas da ureia. Massa, né? Então, por isso que esses animais eles conseguem ter tanta ureia dentro do tecido, porque tem essa substância que acaba então protegendo as proteínas, fazendo com que elas mantenham a sua estrutura e a sua função, mesmo tendo essa alta concentração de ureia, certo? Agora, como é que ele faz essa alta concentração de ureia? É claro, a ureia, ela é produzida ali para ser eliminada na urina, mas o rim do dito cujo consegue reabsorver até 99% da ureia que ia sair no xixi. Louco, né? Muito louco. Eu acho muito massa todas essas adaptações, essas loucuras que esses animais fazem. Então, pessoal, é um caso específico, certo? Os elasmobrânquios, eles mantêm a osmo... Eles mantêm-se osmoconformadores pelo aumento da concentração de ureia dentro do seu corpo, tá? Então, eles fazem a osmorregulação utilizando a ureia, basicamente, que é reabsorvida da urina. Certo, mano? Então, olha só que legal. Eu coloquei um estudo de caso aqui para vocês a respeito de peixes de água salgada e peixe de água doce. Então, olha, cenário. Em um grande aquário público, um estagiário, porque, né, estagiário sempre tá se fudendo e fudendo com o negócio, um estagiário comete um erro. Ele acidentalmente coloca um peixe palhaço, lembrando que o peixe palhaço, ele é um peixe marinho, e ele não aguenta muita variação de temperatura, não, né? Ele não aguenta muita variação de salinidade. Em um tanque de água doce, para piorar, coloca uma carabandeira, peixe de água doce, no tanque de água salgada. Então aqui tem. O que acontece? O que cada peixe vai passar? Então, qual que é a crise osmorregulatória imediata? Então, logo que os bichos forem enfiados ali, o que cada um deles vai sofrer? Quem é que está com risco de inchar? Quem que está com risco de secar? Por favor, usem os termos relacionados com osmose que a gente viu agora há pouco, tá? E aí tem outras perguntinhas aqui também, porque vocês, obviamente, vocês sabem ler, então não preciso ler para vocês, certo? Aí vocês fazem o seguinte. Vocês fazem isso, respondem as perguntas, e eu vou colocar as respostas disso aí também na descrição do vídeo, tá bom? Mas, por favor, tentem resolver antes de olhar para as respostas. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!